o mercado vai olhando para o lado, vai olhando para o que vai rolar nesse domingo. E a grande questão aqui, claro, é a disputa presidencial entre o presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta o seu terceiro mandato. A gente tem que lembrar de onde nós paramos. Independente das pesquisas, já vou falar um pouquinho mais sobre elas, o que foi, de fato, os votos depositados, né? Quais foram os votos depositados nas urnas no dia 2 de outubro, nesse primeiro turno? Lula fez 57 milhões de votos. Bolsonaro fez 51 milhões de votos. Ou seja, uma diferença de 6 milhões de votos numa eleição cheia de recordes e de fatos históricos. Nunca um candidato à presidência da República tinha ido para o segundo turno com 57 milhões de votos. Para a gente ter uma noção, Lula fez no primeiro turno dessa eleição o que o Bolsonaro fez no segundo turno da eleição de 2018. Mas também nunca um candidato que foi para o segundo turno em segundo lugar chegou nesse patamar com um patrimônio de 51 milhões de votos. O que Bolsonaro fez foi inédito, o que Lula fez foi inédito, e essa eleição também foi muito específica nesse contexto, porque nunca antes um primeiro turno tinha sido tão concentrado em dois candidatos. A terceira colocada, Simone Tebet, para a gente, só para efeito de comparação, fez 5 milhões de votos, 10 vezes menos votos do que, praticamente 10 vezes, pouco menos que isso, do que o Bolsonaro fez nesse segundo turno. Então, a questão aqui é, saímos do primeiro turno com Lula tendo 6 milhões de votos a mais que Bolsonaro e com um mercado de votos bem diminuto. Por quê? Somando os votos de Simone Tebet e Ciro Gomes, a gente está falando de uma disputa de 8 milhões. Os outros candidatos que foram nanicos ali, né, pegaram um pouquinho de voto aqui, fizeram arredondando 1,5 milhão de votos. Ou seja, entre as pessoas que votaram no primeiro turno e que tenderiam a decidir o segundo turno, a gente tem 9,5 milhões de votos. Isso fora as pessoas que vão acabar anulando ou votando em branco ou sequer nem vão comparecer no segundo turno. Então, não é um mercado de 9 milhões de votos, é um mercado menor do que isso. Esse mercado é o mercado que o Bolsonaro tem para virar sobre o Lula praticamente. Isso sem contar o lance da abstenção, que é uma coisa super importante. Então, quando a gente saiu do primeiro turno, a gente olhava para esses números e falava, olha, Bolsonaro tem uma pedreira para subir, hein? Uma pedreira. Por quê? Ele tem que tirar essa diferença de 6 milhões de votos num mercado de 9,5 milhões. Então ele teria que virar um volume de votos impressionante de Simone Tebet, de Ciro Gomes e dos outros candidatos, numa proporção que também seria inédita, nunca aconteceu. Mas Lula tem alguns riscos na sua trajetória para tentar voltar ao Palácio do Planalto. Pesa contra o ex-presidente Lula a abstenção, que costuma ser maior entre os eleitores de baixa renda, onde ele tem uma vantagem substancial sobre Bolsonaro, que são a maior parte do eleitorado brasileiro, quando a gente considera os níveis de renda, certo? Se essa abstenção for mais alta, e ela tende a aumentar, sempre aumenta do primeiro para o segundo turno, porque afinal muitos estados já decidiram as suas vagas para governo do estado no primeiro turno e também não tem mais eleição para senador, para deputado federal, para deputado estadual, e deputado federal e estadual são os políticos que estão mais perto da população, que costumam motivar os eleitores a sair de casa para depositar o seu voto na urna. Segundo turno, não tem nada disso. Então, Lula, claro, se preocupa com a abstenção, enquanto Bolsonaro torce para que essa abstenção seja o mais alto possível, recorde, se possível, mas a abstenção por si própria não teria poder de virar. Então, Bolsonaro tem que torcer para uma abstenção alta, tem que virar muito voto do Ciro Gomes, da Simone Tebet e dos outros candidatos, e ele também tem que ganhar gordura no Sudeste. Bolsonaro venceu no Sul, Bolsonaro venceu no Sudeste, Bolsonaro venceu no Centro-Oeste. Centro-Oeste tem muito menos eleitor, né? E é uma região que dá muito mais votos para o Bolsonaro. Então isso já está meio que na conta, e mesmo uma variação percentual muito grande, que é bem provável essa altura do campeonato, dado o que aconteceu, o cenário de cristalização do primeiro turno, não mudaria tanto assim os votos. No Sul, Bolsonaro parece que tem aumentado a sua distância para Lula. E a grande questão ali é o Rio Grande do Sul, que é um estado bastante populoso, bem importante, e que Lula venceu em Porto Alegre, por exemplo, que é a capital onde mora mais gente, né? Bolsonaro tem mais uma votação mais forte no interior. O estado de São Paulo também, Lula venceu na capital, na cidade de São Paulo.
Mas Bolsonaro consegue muitos votos no estado de maneira geral, e isso é bem relevante porque a gente está falando do maior colégio eleitoral do Brasil. E, só para ficar no Sudeste, a gente também tem a situação de Minas Gerais. Em Minas Gerais, que é um estado que tem toda uma mística, porque nunca alguém antes venceu as eleições presidenciais sem ter ganho em Minas. A mesma coisa vale para o Amazonas, mas Minas é mais importante porque tem uma população muito maior e também porque tem uma composição no seu eleitorado, na sua população, que transforma o estado numa espécie de síntese da população brasileira. Você tem o sul de Minas, que é uma zona de influência do estado de São Paulo, você tem a região de Juiz de Fora, que é uma zona de influência do Rio de Janeiro, né, que é um polo cultural importante, além de ser o terceiro maior colégio eleitoral também, enquanto o Vale do Jequitinhonha, a região do norte de Minas, se parece muito mais com o Nordeste. Essa região, inclusive, deu mais votos a Lula, assim como o Nordeste todo fez ali uma diferença de quase 40 pontos percentuais, que, inclusive, boa parte dos analistas espera que aconteça também nesse segundo turno. Mas Bolsonaro tem agora no segundo turno, em Minas Gerais, uma arma que ele não tinha no primeiro turno: o governador reeleito Romeu Zema, do Partido Novo. Zema, espertamente, ficou ali na dele no primeiro turno. Dizia que, não, o Novo tem candidato, que é o Luiz Felipe Dávila, né? Ele evitava se comprometer porque ele tinha medo de pegar para si a impopularidade do presidente Jair Bolsonaro. Agora que passou a eleição, ele se tornou um cabo eleitoral super importante e ele foi, como eu disse, eleito no primeiro turno. Inclusive, Zema teve mais votos em Minas Gerais do que teve Bolsonaro, mais votos do que teve Lula nesse estado, né? Então, o que é a estratégia do presidente Jair Bolsonaro em Minas? Fazer com que esses votos que foram para o Zema e não foram para ele no primeiro turno sejam convertidos. Minas é a joia da coroa e vai ser muito difícil, por exemplo, mesmo com essa vantagem que o Lula construiu no primeiro turno, que ele vence as eleições se ele perder para uma margem maior no estado de São Paulo e se ele perder o estado de Minas Gerais, que ele ganhou por uma diferença de cerca de 600 mil votos no primeiro turno das eleições deste ano. Então, isto posto, eu lembro a vocês uma questão. Eu não lembro não sei se vocês se lembram exatamente das eleições de 2014, que foram as últimas eleições mais parelhas, né, que parecem-se um pouco, inclusive, com o cenário que a gente está tendo aqui. Em 2014 foi uma eleição muito louca, né? Teve, infelizmente, a morte do Eduardo Campos, a Marina disparou, depois teve o derretimento da Marina, Lula, Dilma e Aécio foram para o segundo turno. Aécio chegou a ficar em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, depois a Dilma passou a subir. E quando a gente foi para as urnas, o Aécio liderou a apuração dos votos até 89% dos votos, até o 89º percentil ali da apuração, Aécio era o presidente da República eleito. Quando chegou com 89% dos votos, Dilma virou. O que aconteceu ali? As urnas do Nordeste passaram a chegar, e quando você vê o incremento minuto a minuto, né, dos votos, você vê que o Aécio abriu uma dianteira e que depois a Dilma vai fazendo mais votos do que ele minuto a minuto e vai virando até 89% das urnas. Isso aconteceu, a virada da Dilma em 2014, às 19 horas e 32 minutos. Por volta das 20 horas e 28, se não me engano, ela foi declarada matematicamente eleita, ou seja, Aécio não conseguiria mais vencer Dilma, mesmo que ele conseguisse todos os votos que restavam para apurar, que àquela altura já eram menos, né? Então, a carinha, meu povo, dessa eleição está parecida com essa. A questão é, provavelmente, quando as urnas se abrirem ali nas primeiras 2 horas, a gente vai ver o presidente Jair Bolsonaro numa distância, tomando uma dianteira do Lula bastante importante. A questão é se Lula vai conseguir manter a dianteira em Minas, se ele vai conseguir manter uma distância em São Paulo parecida com o primeiro turno, ou se Bolsonaro vai conseguir avançar. Porque se Bolsonaro vira Minas e aumenta a distância no estado de São Paulo, fica difícil para Lula reverter o resultado com a votação do Nordeste. O Nordeste, de novo, é um fiel da balança a favor do PT nesse contexto. É para isso que a gente vai fazer a apuração nesse domingo. Aqui no Sul Notícias, inclusive, a gente vai transmitir tudo ao vivo com especialistas, acompanhar tudo o que está acontecendo, olhar todos os retratos dessa eleição. E eu quis trazer para vocês esse raio-x também, essa fotografia do que está acontecendo. Então, quando a gente chegar lá no domingo, a gente vai se perguntar algumas coisas. A gente vai se perguntar, qual que vai ser o resultado de Minas Gerais? 2,
Bolsonaro vai conseguir abrir uma dianteira de Lula significativa no estado de São Paulo ou vai ser aquele cenário de quase empate? 3. Lula vai virar? Será que Lula vai virar? Vai ser essa emoção que provavelmente vai acontecer até o fim da apuração. A gente, claro, vai ficar de olho. E tem outra pergunta hiper importante. Qual vai ser o nível da abstenção? Tem vários game changers ali, tem vários triggers, como a gente costuma falar no mercado, nas eleições deste domingo. E eu convido você, além de participar da nossa live, que vai acontecer a partir das 18 horas nesse domingo, a prestar atenção junto com a gente nesses números e nós vamos acompanhar esses números em tempo real, minuto a minuto, na nossa live neste domingo. Para o mercado, além dessas questões eleitorais e políticas, o que importa é o impacto do novo governo na economia. E aí a gente tem uma questão ligada ao mercado que é mais política, que é se Lula ganhar por uma diferença pequena, e tudo indica que quem for ganhar essa eleição, seja Lula ou Bolsonaro, será por uma diferença pequena, será que vai haver o que se convencionou chamar até aqui de terceiro turno? Isto é, o presidente Jair Bolsonaro reconheceria uma derrota para o ex-presidente Lula, ele reconheceria os resultados das urnas, sendo que ele tem um histórico bastante explícito de criticar o sistema eleitoral brasileiro? Será que vai rolar um golpe ou uma tentativa de golpe para descredibilizar as eleições brasileiras? Isso é importante porque a Bolsa, na segunda-feira, investidores, vai abrir reagindo a todo esse noticiário. Se Lula ganha, a reação do mercado é uma coisa. Se Lula ganha com Bolsonaro reconhecendo a derrota, temos um cenário. Se Lula ganha com Bolsonaro questionando a derrota, é outro contexto. Agora, se Bolsonaro ganha, o cenário tende a ser bem diferente, inclusive com uma recuperação forte das empresas estatais, a partir logo da segunda-feira, com toda essa história da continuidade das políticas que trouxeram as estatais, apresentando bons resultados até aqui ao longo dos últimos 4 anos. É bom lembrar, Lula já disse que, se for eleito presidente, vai fazer o que ele tiver que fazer para acabar com a política de paridade de preços. Lula já disse que, se for eleito, vai acabar com o teto de gastos. O pai do teto de gastos, o Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central e ministro da Fazenda, presidente do Banco Central no governo Lula, ministro da Fazenda no governo FHC, já disse que teria que haver uma espécie de licença no ano de 2023 para que o governo fizesse gastos sem a sujeição ao próprio teto de gastos, além de outras dúvidas tantas que nós continuamos arrastando enquanto nação. A questão é, a gente vai melhorar o nosso gasto público? Quanto do nosso orçamento vai continuar engessado para gastos obrigatórios? Vai ter reforma administrativa? Os funcionários públicos vão passar a ter a sua remuneração atrelada à produtividade? Vai ter avaliação? Como que vai ser o peso dos sindicatos nas negociações em todos esses tempos? Haverá reforma tributária? Outra pergunta que com certeza precisa ser respondida. A gente tem uma pirâmide tributária que é invertida, os pobres pagam proporcionalmente mais impostos do que os ricos no Brasil. Do ponto de vista dos investidores, especialmente, haverá cobrança de taxas, né, de impostos sobre lucros e dividendos. O Paulo Guedes, inclusive, defende que isso aconteça. A gente está tentando ter mais detalhes de qual seria o projeto, porque a gente quer saber quem vai ser isento, qual vai ser a margem de isenção, qual vai ser a taxa que vai ser aplicada sobre juros e dividendos, sobre quais investimentos esses impostos vão ser aplicados, vai valer para rendimento de fundo imobiliário? A gente está falando de um abalo sísmico numa indústria crescente, cada vez mais popular, que são os fundos imobiliários. São muitas perguntas em aberto que a gente vai ter que ver respondidas e provavelmente, investidores, elas não serão respondidas nem neste domingo, provavelmente nos próximos meses. A questão é que a gente vai ter um pouquinho mais de clareza, pelo menos no domingo, a respeito de quem vai governar o Brasil nos próximos 4 anos. Para além da discussão da eleição presidencial, a gente ainda tem 12 estados brasileiros que vão decidir quem serão os seus governadores ao longo dos próximos 4 anos, inclusive estados muito grandes, muito fortes economicamente, como é o caso do estado de São Paulo, como é o caso do Rio Grande do Sul, como é o caso da Bahia, como é o caso de Pernambuco, como é o caso de Santa Catarina, como é o caso de Sergipe, de Alagoas, do Mato Grosso do Sul, enfim, as decisões dos governos estaduais também serão muito importantes e, claro, serão acompanhadas de lupa por nós aqui do Suno Notícias na cobertura das eleições deste 2022 que vai acontecer agora nesse domingo. Não se esqueçam. E uma outra coisa, né, para falar que não falei das flores, hoje, sexta-feira, último dia da campanha,
tem o debate da Globo às 21h30. Pode ser um elemento importante de mudança de votos, especialmente entre os indecisos, que são poucos indecisos, as pesquisas apontam para essa realidade. De fato, são poucos indecisos, mas a diferença também é pequena. Os indecisos com certeza farão diferença nessas eleições. O debate vai acontecer hoje às 21h30 na Globo, então o mercado, claro, também vai continuar acompanhando isso, o último confronto entre os dois candidatos à presidência da República antes das eleições. Para a gente finalizar, eu queria trazer para vocês as últimas pesquisas e as diferenças que elas apontaram aqui ao longo das últimas semanas. A última pesquisa IPEC, contratada pelas organizações Globo, mostra uma diferença de 8 pontos percentuais a favor de Lula. A gente está considerando aqui só os votos válidos, tá? Os que excluem brancos, nulos, as pessoas que disseram que não sabiam em quem iam votar. Na pesquisa IPEC, que foi feita entre os dias 22 e 24, vou citar só as mais recentes, tá? Entre os dias 22 e 24, Lula tinha 54% dos votos úteis, votos válidos, perdão, Bolsonaro 46%, ou seja, diferença de 8 pontos percentuais. Pesquisa Atlas, que ficou conhecida por ter chegado muito perto dos resultados do primeiro turno, né? Porque houve uma diferença bem substancial. Pesquisa Atlas, feita entre os dias 21 e 25 de outubro, mostrou Lula com 53,2, Bolsonaro 46,8. A diferença é de 6,4 pontos percentuais a favor do petista. Pesquisa Poder Data, do Poder 360, feita entre os dias 23 e 25 de outubro, deu uma diferença de 6 pontos também. Lula 53, Bolsonaro 47. Pesquisa IPESP, feita entre os dias 22 e 24 de outubro, Lula 53, Bolsonaro 47, também 6 pontos. O mesmo resultado da pesquisa Quest Genial, que foi feita entre os dias 23 e 25. Pesquisa Datafolha, feita entre os dias 25 e 27 de outubro, também trouxe uma diferença de 6 pontos a favor do Lula, 53 a 47. E por fim, a pesquisa do Paraná Pesquisas, feita entre os dias 20 e 24 de outubro, trouxe uma diferença bem menor, de 0,4 ponto percentual para Lula, também Lula 50,2%, Bolsonaro 49,8%.